Olá, pessoal, para correção de geografia, tá? Vamos iniciar na página 242 com o diálogo com o texto. A gente estava falando de modernização. E a modernização no Brasil, ela aconteceu modernização aconteceu devido ao processo de industrialização que se iniciou na década de 50. E assim, esse processo ele trouxe diferentes consequências. Trouxe consequências positivas, mas também trouxe consequências negativas. Vamos estudar um pouquinho sobre ele, né? Leia a charge e responda. Bom, vocês fizeram a leitura da imagem e responda. De acordo com o texto lido, que assunto é ilustrado na charge? Explique sua resposta. Bom, a charge, ela mostra pra gente o êxodo rural, tá? As pessoas saem do campo em busca de novas oportunidades e melhor qualidade de vida, melhor condição de vida nas cidades, tá? Buscando através de emprego, de oportunidade de emprego, ter uma condição de vida melhor que ela não estava tendo no campo. Isso aconteceu muito naquela época, tá? Na década de 50, quando o processo de modernização começou a acontecer. E industrialização, né? 2. A partir do texto A Modernização versus Urbanização versus Progresso, escreva uma informação que corresponde a cada resposta apresentada no diagrama. Então, a primeira, êxodo rural. É o movimento das populações que vivem no campo em direção aos grandes centros urbanos. Isso aconteceu muito na década de 50, as pessoas saíram do Nordeste do Brasil e vieram para grande São Paulo em busca de oportunidade. B. Patrimônios históricos. Os patrimônios históricos são bens materiais, imateriais, naturais, que possuem significados e importâncias artísticas, culturais, religiosas, documentais ou estética para a sociedade, certo? Estética quando um quadro, uma estátua, tá certo? C. Conforto. Tudo que constitui o bem-estar material, solidariedade nos momentos de aflição. Então, conforto é o quê? Quando você... Gente, aqui no conforto a gente tem uma amplitude enorme. Por exemplo, pode ser bem-estar material, que é você ter uma casa decente para morar, alimento na sua mesa, tá? Como também pode ser uma palavra amiga num momento difícil, solidariedade num momento difícil. A gente tem visto muito isso no decorrer da pandemia, que muitas pessoas perderam o emprego e outras pessoas estão se mobilizando para dar o mínimo de condição para que essas famílias sobrevivam a essa realidade. Isso é conforto. D. Efeito estufa. É o fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, não tão natural assim, porque nesse caso, para nós, é a intervenção do ser humano que tem causado. Essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Então, o efeito estufa era um processo natural? Sim, era. Mas, ao mesmo tempo, por quê? Por que ele era um processo natural? Porque ele fazia com que a Terra se mantivesse em equilíbrio. Mas, a partir do momento que houve o avanço das construções das cidades para a floresta, o desmatamento começou a ocorrer em grande escala, perdendo o controle, o efeito estufa ele deixou de ser um processo totalmente natural. Ele passou a ser um processo que está acontecendo por intervenção errada do ser humano. Vamos para o próximo E, que é caos urbano. Quando a cidade não consegue absorver as pessoas vindas de todos os lugares do país para a cidade de forma satisfatória. Bom, vamos pensar no que aconteceu na década de 50. Milhares de pessoas deixaram o Nordeste e vieram tentar a sorte, tentar a vida na cidade de São Paulo. O que aconteceu? Não conseguimos aproveitar a mão de obra de todas essas pessoas. Algumas delas não tinham qualificação nenhuma para conseguir os empregos que estavam sendo ofertados. Isso aconteceu o quê? Gerou um caos urbano. Gerou problemas de fome, miséria, moradores de rua, porque essas pessoas não tinham como sobreviver, nem onde morar. Favelização, ou seja, começaram a surgir as primeiras favelas,
nessa época. Claro, as favelas são anteriores? São anteriores, mas elas começaram a aumentar em grande escala. Problemas relacionados à área da saúde, porque a área da saúde não pôde absorver todas essas pessoas e aconteceu um processo de adoecimento sério da população. E a falta de emprego. Então, tudo isso acontece em decorrência da não absorção de todas essas pessoas no mercado de trabalho, e aí elas passam a viver em condições subhumanas. Ah, mas elas vivem assim porque elas querem, nem todas, tá? A gente tem que aprender que nem todas estão nessas situações porque querem, certo? Vamos seguir? Por fim, F. Acúmulo de lixo. É um problema grave, atual e contínuo no nosso país. Nosso país não tem uma política relacionada à reciclagem, uma política decente relacionada à reciclagem. Nós não temos o direcionamento correto do lixo que a gente gera. E com isso a gente tem pessoas sobrevivendo do lixo, doenças sendo disseminadas por esses lixões, contaminação do lençol freático, várias consequências por não termos uma absorção correta desse lixo, um cuidado com o lixo. Relacionado com a quantidade de população e o aumento cada vez maior do consumo. Infelizmente, o consumo desenfreado ele tem acarretado em montanhas de lixo. Montanhas que nós não sabemos o que fazer com elas. E aí o que acaba acontecendo? Gera problema de saúde, tá? As pessoas que infelizmente sobrevivem desse lixo vivem em condições degradantes e desumanas. Gente, existem famílias inteiras que vivem desse lixo. Do lixo reciclável, nem sempre. Tem algumas que se alimentam do lixo. Gente, isso é muito sério, isso é desumano. E o Brasil precisa cuidar desse problema, sim. Assim como precisa cuidar do problema do morador de rua que precisa ter uma vida digna, geração de emprego, sim. A gente precisa urgente disso. Vamos dar continuidade. Aí nós tínhamos a sua criação, que era, vocês tinham que falar um pouquinho sobre a sua cidade. E eu peguei as seguintes informações para vocês verem um pouquinho da nossa cidade. Eu peguei na Wikipédia, tá? Santo Anastácio é um município do estado de São Paulo, no Brasil. Faz divisa com os municípios de Piquerobi, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Presidente Bernardes e Ribeirão dos Índios. Localiza-se a uma latitude de 21 graus, 50 e 18, eu não sei nada sobre latitude, sul, e a uma longitude de 51, 36, 37 a oeste. Estando a uma altitude, nosso relevo, 436 metros, né? O nosso relevo não é um relevo de altitude, não, mas o nosso relevo é uma depressão. Sua população estimada, essa população aí que aparece é de 2015, tá? A atual já não é mais essa. Era de 21.044 habitantes. Possui uma área de 552.876 quilômetros. Essas são algumas das informações que eu peguei, tá? Da minha pesquisa para a sua criação na página 224. E agora nós vamos fazer a correção da lição de casa 1. Vocês tinham que ler o texto, tá? E ver qual era o assunto desse texto. Qual o assunto tratado no trecho do artigo? Ele fala de trabalho infantil. Escreva a situação de trabalho dessas crianças. Bom, as crianças trabalhavam 19 horas sem parar e eram maltratadas. O que eles faziam? Eles batiam nelas para que elas trabalhassem direito, certo? Atualmente ainda ocorre o trabalho infantil? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha. Ocorre sim o trabalho infantil. Existem empresas sérias que contratam crianças acima de 14 anos e que dão um emprego digno para elas. Porém, existem lugares em que as crianças trabalham fazendo um trabalho que não é possível para elas. É o que nos diferencia, certo? Existem crianças que trabalham quebrando pedra e carregando quilos e quilos e quilos e quilos dessas pedras. A gente pode dizer assim, mas não tem problema nenhum em trabalhar. Sim, não existe, mas depende do trabalho.
Uma criança, ela está sendo formada, o corpo dela está em formação. Quando ela trabalha em algo que não é o essencial para ela, por exemplo, carregando quilos e quilos e quilos de pedra, isso está errado. Porque a constituição do corpo dela está em formação. Isso pode gerar várias doenças. Então, o ideal seria que todas as crianças tivessem as mesmas oportunidades que vocês. Que todas tivessem as mesmas oportunidades. Que tivessem oportunidade de estudar, morar em um lar feliz, saudável, onde tivessem um pai e uma mãe que estivessem sempre com eles como vocês estão. Isso é uma vida digna. Oportunidade digna. Oportunidade de estudar. Certo? Vamos seguir para a lição 2. A lição 2, vocês tinham que observar essa imagem, que é do mesmo lugar, e fazer a devida comparação. Vamos lá? Ilustração 1. Ruas. Ruas de terra e pouco movimentadas. Ilustração 2. Ruas pavimentadas e pouco movimentadas. Já na ilustração 3, totalmente diferente. Ruas pavimentadas, movimentadas e sinalizadas. Construções. Na primeira ilustração, casas de alvenaria simples, com poucos cômodos. 2. Na ilustração 2, casas de alvenaria, fábricas, igrejas e pontes. Na ilustração 3, pontes, igrejas, prédios e casas. Vamos para o meio de transporte. Ilustração 1. Carroças e carros de boi. Na ilustração 2, cavalos e automóveis. Na ilustração 3, automóveis e ônibus. Iluminação. Na 1, não havia e na 2, não havia. Na 3, nós vemos postes de energia elétrica. Exercício B. Que mudanças ocorreram no modo de vida das pessoas? Da ilustração 1 para 2. As pessoas começaram a andar pelas ruas, né? Passear, fazer suas compras. Na ilustração 2 e 3, as pessoas circulam pelas ruas a passeio e para ir ao trabalho. A realidade mudou completamente, né, gente? Dá para perceber. Lição de casa 3. A modernização produzida pelo processo industrial, sem dúvida, nos trouxe muitas coisas boas, e realmente trouxe. Entretanto, esse processo também trouxe muitos problemas. Pesquise uma notícia sobre esse assunto, cole no espaço a seguir e em seguida escreva com suas palavras o que você entendeu sobre esse fato. Então, pessoal, assim, a gente tem a mania de ver só o negativo do processo industrial. Realmente, teve coisas negativas, também teve coisas boas. Mas é que o negativo está durando até os dias atuais. O problema do processo começou lá O problema do processo que começou na década de 50 é que ele perdura até hoje. O problema ficou. E um problema sem solução. E eu não sei se um dia terá solução. Depende muito do interesse do governo. Vamos lá? Dos governos, né? Federal e estadual. Então, principais aspectos negativos. Aumentou o êxodo rural, criando uma alta concentração populacional nas grandes cidades. Esse fato gerou problemas sociais, falta de moradia, aumento da violência, etc. Aumentou o nível de poluição do ar gerado pelas indústrias. Estas também foram responsáveis, principalmente no século XX, pelo aumento da poluição de rios e contaminação dos solos, porque os dejetos que saíam da indústria, os dejetos líquidos, eram jogados nos rios. Assim como esgoto, né? O uso cada vez maior de máquinas e equipamentos tecnológicos fez aumentar o desemprego na indústria. Então, gente, quanto mais máquinas as indústrias têm, menos trabalho humano ela terá. Então, menos mão de obra humana ela terá. Por quê? Quanto ela paga para uma máquina trabalhar? Nada, custo zero. Então, ela vai preferir o quê? Pagar para um ser humano ou ter um custo menor na sua produção? Gente, as indústrias não veem outra coisa a não ser lucro. Eles querem lucrar. Lucro. Gasto com o ser humano eles não querem ter. Então, infelizmente, isso é péssimo. Porque quanto mais industrializado for o processo, menos trabalho nós, como seres humanos, teremos. Certo?
E eu fico por aqui com as correções de geografia e volto amanhã com mais uma provinha e mais correção para vocês.